volta ao podcast Sebrae On e hoje com um episódio especial sobre empreendedorismo feminino. Mas antes de eu apresentar as nossas super especiais convidadas, eu quero trazer alguns dados muito importantes sobre empreendedorismo feminino no Brasil. São dados do IBGE e do Sebrae, que se referem ao quarto trimestre de 2023. Do número total de empreendedores do Brasil, 34% são mulheres. São cerca de 10,1 milhões de donas de negócios, das quais 88% administram seus negócios sozinhas. Isso só mostra pra gente o tamanho da capacidade de resiliência e de liderança dessas mulheres, né? E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre esse caminho de conquistas, trazendo histórias inspiradoras de empreendedorismo feminino que tem transformado o cenário empresarial no Brasil. Para isso, nós temos aqui hoje a Liana de Almeida Figueiredo, uma profissional multifacetada, com uma sólida formação acadêmica e vasta experiência no setor empresarial. Desde 95, a Liana tem contribuído como consultora do Sebrae, atuando em áreas como gestão de pessoas, planejamento estratégico e qualidade total. Facilitadora experiente do programa Empretec e do Líder Coach, a Liana também é autora e coautora de publicações voltadas ao desenvolvimento de liderança e é também a desenvolvedora da imersão Remar, Liderar e Conquistar, na qual utiliza a canoa havaiana como uma metáfora prática para o desenvolvimento de competências de lideranças em mulheres. Liana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Su. E para nos inspirar com a sua história, está aqui com a gente também a Karina Pires. Mais conhecida como Cacá Pires, essa empreendedora transformou sua paixão pela confeitaria em um negócio de sucesso. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Karina cresceu imersa num ambiente gastronômico por influência da sua mãe e sua avó materna. Hoje, chefe confeiteira por formação, ela é a fundadora da Cacá Pires Confeitaria Afetiva, onde cria bolos e doces personalizados que são verdadeiras obras de arte. Além de produzir essas delícias que vocês estão vendo aqui na mesa, ela também criou o programa inovador de capacitação, o Empreender Doces, que combina técnicas avançadas de confeitaria com o desenvolvimento de competências empreendedoras, capacitando outras mulheres a iniciarem seus próprios negócios. Cacá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Suzana. Liana, você tem uma trajetória de apoio e mentoria a mulheres empreendedoras muito longa, né? Eu queria que você falasse pra gente quais foram os principais desafios que você identificou nessas mulheres, né, que elas enfrentam ao tentarem se estabelecer no mercado. Como que você conseguiu ajudá-las com esses desafios? Bom, a minha história, realmente, como você falou, é longa. A minha história com o Sebrae é uma história de 28 anos. Eu posso dizer que o Sebrae foi quem trouxe para mim uma ampliação de visão. Eu, quando lá atrás, em 1995, fiz o Empretec como participante. Naquela época eu tinha um projeto, que era um projeto, né, de montar uma empresa de consultoria. E eu fui fortalecer, né, a minha competência empreendedora, porque, de certa forma, dentro de uma formação cartesiana, eu sou engenheira. E a academia, a princípio, naquela época, ela não fomentava a gente de elementos que pudessem, né, fortalecer o perfil empreendedor. Ouvi falar por uma amiga do Empretec e desde então, depois que eu fiz o Empretec, eu me apaixonei pela metodologia e eu resolvi trilhar esse caminhar, não só de ter montado meu primeiro negócio formal, porque eu já tinha uma atividade formal na área de alimentação, Cacá. Durante 5 anos eu fui barraqueira na Praça dos Namorados, eu fui uma empreendedora informal, né? E aí ali foi um aprendizado muito grande, mas era assim, ainda faltavam alguns elementos. E quando eu fiz o Empretec, eu consegui muitas respostas. Me identifiquei tanto com a metodologia que eu tive a coragem pela primeira vez de me oferecer. Cheguei na época para o consultor, Paulo Raul, querido, né? E eu falei assim, olha, se houver oportunidade, né, eu gostaria de fazer o que você faz. E foi me dada essa oportunidade. Desde então, apaixonada que eu sou pela metodologia e pelo potencial que ela tem, eu tenho cada vez mais me dedicado, não só no Empretec, mas também por outras formas, né, de atuação para contribuir para o empreendedorismo, em especial para o empreendedorismo feminino. Então, eu vejo, né, que muitas das vezes a gente fica muito fechada dentro de uma busca de uma preparação perfeita para que a gente vá para o mercado sem errar. Isso não existe.
Então, todas as ações que eu faço de incentivo feminino são de buscar ferramentas, e o Sebrae tem muitas ferramentas, e cada vez mais mulheres têm buscado, mas também já havia uma permissão interna de experimentar e evoluir. E aí só não erra quem não faz, né? Então, para muitas das minhas meninas, né, aquelas que fazem pré-tec comigo, que eu acabo carregando para a vida, aquelas que vivem, né, processos de mentoria, eu falo, aproveita, faz, se não der certo, aprende, mas faz, que com isso mais rapidamente vai se construir resultados que vão deixar cada uma delas mais fortalecidas, vão trazer uma estatística ampliada, né, que é não só ter um volume de mulheres dentro do mercado, mas mulheres que possam se sentir bem-sucedidas e fazer a diferença nas suas famílias e na sociedade. Maravilhoso. Como você comentou, o Sebrae tem muitas soluções, né, para desenvolvimento, inclusive agora do feminino, né, a gente tem uma trilha digital que é gratuita para desenvolvimento socioemocional e técnico. Então, ajuda essas mulheres também a desenvolverem essas competências de liderança, de negociação, né? Coisas que a gente não está muito acostumada ou ainda precisa de uma ajudinha para poder seguir. Né? E eu vejo assim, que a gente, como mulher, Cacá pode até, né, talvez confirmar comigo a visão dela e o sentimento dela, a gente vem com kits de fábrica, com alguns elementos muito favoráveis ao empreender. Mas tem alguns pontos que a gente precisa fortalecer com o aprendizado. É o comportamento aprendido, inicialmente por um treinamento, por algum tipo de consultoria, mas depois pelo uso continuado para que aquilo fortaleça. E negociação, eu acredito que seja um desses pontos, que eu acho que o Sebrae ajuda muito a fortalecer. A gestão financeira também. Muito importante. De enxergar mesmo o negócio como um negócio. Porque a maioria das mulheres, quando elas começam a empreender, é sempre assim, é a dona de casa que tá ali, aí começa a fazer uma coisinha bem feita, começa a vender, mas ela não tem aquela visão, tipo, sabe fazer, mas não sabe vender o produto, não sabe valorizar o produto. E o Sebrae ajuda muito nesse sentido, assim, de você aprender a formalizar o seu negócio e enxergar ele como um negócio mesmo. Eu tenho uma hipótese. Nós mulheres temos nosso instinto materno. E o negócio da gente é como se fosse um filho também. Então, para fazer esse filho crescer, a gente tem que se ausentar da operação para ir para o estratégico. E essa é uma etapa de sofrimento muito grande. Porque a maior parte das mulheres é apaixonada, né, por o que faz. Imagina a Cacá, eu tô aqui assim, né, olhando para tudo isso, gente. Um podcast sensorial, né, Cacá, que ela nos proporcionou. Eu nunca vivi isso. E aí, exatamente isso, é o amor, né? Essa questão da paixão. O desmame, né? O desmame. Exatamente. É isso mesmo. É uma fase que é dolorosa, mas é necessária. E eu acho que muitas das soluções Sebrae, elas trazem exatamente essa oportunidade da mulher olhar para o seu negócio, né, continuando apaixonada, mas não a ponto de não querer, né, entregar para outras pessoas, né, a ação do fazer. Perfeito. Sim. E como a Eliana falou, hoje o nosso podcast é sensorial. Sim. A Cacá, além de vir compartilhar com a gente a sua história, ela veio compartilhar as delícias que ela faz, né, Cacá? E aí você comentou nos bastidores aqui com a gente que a receita de um pudim que você faz há 20 anos, sim, que tá na sua confeitaria afetiva, é uma receita da sua avó. Isso. E que isso tem muito a ver com a essência do seu negócio. Sim. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre essa história? Claro. Então, esse pudim é até engraçado, porque toda vez que eu falo desse pudim, eu brinco. Gente, tem 20 anos que eu faço esse pudim. As pessoas falam, como assim? Quantos anos você tem? É porque esse pudim, a história dele é assim, eu fazia ele com a minha avó. Eu sempre fiquei muito na casa da minha avó. Minha mãe trabalhava muito com essa coisa do empreendedorismo ali, né? Eu cresci vendo minha mãe se virando nos 30, né? Minha mãe fazia de tudo e eu ficava muito na casa da minha avó. E minha avó fazia esse pudim que eu achava ele muito delicioso, porque ele não é muito doce, porque minha avó colocava creme de leite. E eu nunca via ninguém fazendo pudim com creme de leite. E eu achava aquilo ali um barato. Só que ele tinha pequenos defeitinhos. Hoje, né, eu enxergo como pequenos defeitinhos, porque minha avó não tinha formação, não tinha especialidade na área.
E aí eu fui amadurecendo esse pudim ali, fui trabalhando com ele, fui mudando uma coisinha aqui, mudando outra coisinha ali. E aí se tornou esse pudim que eu falo que é o melhor do mundo, né? A gente tem que vender o nosso peixe, né? Eu vou comprovar daqui a pouco. Então, daqui a pouco vocês comprovam, eu falo que é o melhor do mundo. E eu tenho muito isso na minha confeitaria. Todas as minhas receitas, elas são receitas que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, que eu trouxe adaptação, mas eu gosto dessa essência, porque eu acredito que o doce, ele tem esse poder, assim, você come o doce, e quando ele é um doce que te lembra alguma coisa que você comeu quando você era criança, traz aquele conforto, assim, no coração, né? Então eu gosto muito de manter essas características. Hoje a gente está num mundo muito gourmetizado, muito mecanizado, então alguns sabores, eles se perdem no meio desses processos tão acelerados. Então, essa é a minha essência mesmo, é manter ali aquela receita de vó mesmo, sabe? Eu sempre falo isso, do jeito que as nossas avós faziam, do jeito que as nossas avós faziam. Eu gosto muito de falar, essa é a essência mesmo do meu negócio. É o aspecto afetivo, isso, né? De fato, do seu produto. Isso. Incrível. E cozinhar é um ato de amor, né? Sim. Eu acho que a emoção, que é o que transforma, conecta, quando a gente realmente, ao provar algo, tem ali uma lembrança, né, uma memória afetiva, isso não tem preço. Sim. Né? Então a gente volta, né, em alguns momentos tão deliciosos lá da Sim. nossa história, e eu acho que isso é essencial. Vou ficar aqui maravilhada, né, ao provar o que você há 20 anos oferta, Sim. né? Seja no âmbito familiar, que você deve ter começado, né, em casa, experimentando, assim. e agora no mercado, para as pessoas se deliciarem. Eu até compartilhei esses dias na minha rede social, eu tava fazendo bem casado, né, pra casamento. Aí eles estavam lá secando a glaçagem, né, e eu compartilhei um videozinho, um storyzinho mostrando, e eu falei que quando eu faço, e isso é com todos os doces, eu gosto muito de conversar com o cliente, saber a história ali daquele casal e tal, como é que foi, porque eu acredito que eu consigo colocar mais da característica deles no processo de produção do produto. E aí eu falei que sempre quando eu tô nesse momento de fazer a glaçagem, eu fico emanando coisas positivas para o casal. Aí eu penso que na hora que cada um for comer daquele doce, as pessoas vão estar sentindo mesmo ali, conseguindo sentir em cada mordida a felicidade daquele casal ali. Eu acredito 100% nisso. Maravilhoso, Cacá. Emanando energias boas, né? Para quem vai consumir seu produto. Lindo. Liana, a gente sabe que o ecossistema empreendedor tem evoluído, né? Que as mulheres estão tendo mais espaço, estão sendo mais respeitadas. Mas a gente sabe que ainda tem muitas desigualdades para serem vencidas. E aí, pela sua experiência, eu queria que você me falasse o que você acha que ainda pode ser feito para que as mulheres, né, para que nós tenhamos mais oportunidades nesse mercado que é tão masculino, né? Eu acho uma coisa que tem acontecido, e o volume disso tornou-se mais elevado com a pandemia, que é a formação de redes de mulheres, redes de apoio. Tive até a oportunidade na época da pandemia de me associar a uma rede durante praticamente 2 anos. Eu estive à frente da rede de mulheres que decidem aqui no Espírito Santo. E foram 6 células femininas de negócio, que foram oportunidades de mulheres que estavam, como você falou, muito sozinhas. Aquele 88% que é a estatística de mulheres que são empreendedoras que estão à frente, sem ter com quem dividir, né? Às vezes ideia, tomada de decisão, às vezes até o próprio trabalho. Isso dentro de um processo de rede, isso eu acho que é fortalecido. E nesse sentido, o projeto, né, do Delas, o programa, né? É um programa, Sebrae Delas, é tudo aquilo que acaba gerando para esse universo do empreendedorismo feminino muitos espaços, né, de formação, de troca, de negócios. Recentemente eu tive à frente junto com Denise e com Gisela, do Empretec Delas lá em Linhares. Foram 22 mulheres. E os resultados pós-seminário, a gente tem um encontro 21 dias e depois, agora algumas delas estão fazendo o Líder Coach na turma e eu estou tendo a oportunidade de estar com algumas delas de novo. O crescimento, né, a coragem. Teve um depoimento de uma empreendedora que falou assim, olha, eu estava há mais de 5 anos com a vontade de ter um espaço físico, mas eu não tinha coragem.
Em 2 semanas ela alugou um ponto, já estava com um projeto totalmente, né, na rua, e isso é muito interessante, né? Então eu acredito que movimentos como esse são movimentos que não só dão para as mulheres informações, ferramentas, mas também fortalecem a elas, né, no sentido da coragem de ir. E também traz muita oportunidade, porque traz visibilidade. Então, muitas das vezes existem feiras onde elas são convidadas. Então, eu acredito que isso fortalece, né, essas dimensões. E o Sebrae tem feito isso, não só o Sebrae Espírito Santo, que eu conheço em outros, mas tem feito isso de uma forma, assim, muito impactante. Nós temos o prêmio também, que muitas empreendedoras que eu conheço, eu fico ligando, já se inscreveu, porque eu acho que escrever a própria história também, porque elas têm que fazer o vídeo, escrever a história, né? É uma forma delas entenderem quão potentes elas são, quanto elas já caminharam e quanto vai poder continuar caminhando, ampliar mais, principalmente ganhar a premiação. Conheço algumas que ganharam. Então, eu acho que essas questões são questões muito importantes. Então, esse ecossistema, ele precisa realmente ser fomentado por instituições, né, como o próprio Sebrae, no seu papel da sua missão, faz tão lindamente. O programa Sebrae Delas, né, que você citou, ele tem 3 eixos de atuação, né? Um eixo é o líder de si, que é onde a gente trabalha as nossas competências socioemocionais, né, que a gente comentou agora há pouco, para a gente se fortalecer, desenvolver aquilo que a gente ainda está meio imaturo e tal. O outro eixo é o líder do meu negócio, então a gente vai aprender sobre a gestão do negócio, as competências técnicas. Sim. E o terceiro eixo é o líder que inspira. E é onde entra isso que a gente está conversando, a importância da gente conhecer histórias inspiradoras, como isso faz diferença para motivar mulheres que estão iniciando ou que estão num momento difícil, né, da sua trajetória no negócio, já tem experiência, mas estão passando por uma crise. Como é importante que a gente forme redes e tenha momentos para troca de experiência, como esse agora, que a gente está conhecendo a história de vocês, o quanto isso pode fazer a diferença na vida de alguém, né? As histórias inspiradoras podem plantar sementinhas, né? Sim. Em quem precisa. E essa lógica, ela é perfeita, né? Primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar do meu negócio e depois transbordar para o mundo. Exatamente. Né? E é muito interessante porque a gente conhece várias mulheres que fazem isso genuinamente, né? Que elas têm ali a sororidade na ação, não só no discurso. Sim. Elas têm interesse pelo sucesso da outra mulher. Eu acho que isso é um aspecto muito favorável e que muitas mulheres ainda têm que aprender. Que é justamente o compartilhar, é o se doar para o outro, não imaginando que com isso vai perder espaço, né? Vai ser uma concorrência que pode ser prejudicial. Eu particularmente sempre acredito que dentro do coletivo, dentro da força, a gente é muito mais potente do que se a gente agir individualmente. A gente sabe que historicamente, né, o processo de socialização das mulheres teve sempre um pouco disso, né, das mulheres competirem entre si. E agora a gente está entendendo que isso, né, foi uma ferramenta utilizada para nos afastar, né? E que se a gente cooperar e se unir, a gente potencializa as nossas oportunidades. E eu falei isso esses dias, eu falei com uma amiga minha que inventaram que as mulheres não poderiam ser amigas. Por quê? Porque com elas juntas, ninguém consegue, né? Ninguém consegue, ninguém vai contra. E eu falo muito isso com as meninas no curso. Geralmente, quando eu vou dar o curso, a gente vai para uma cidade muito pequena. Então, são turmas ali de 15 mulheres que irão trabalhar na mesma cidade. E você consegue identificar ali que já começa, antes do curso finalizar, a ter aquela rivalidade. Tipo assim, eu que vou vender isso, eu que vou vender aquilo. Elas já ficam com isso. E eu falo com elas, se ajudem. Eu conto para elas que no início eu fiz curso, mas quem me ajudou foi muita gente que já atuava na área. Antes de eu dar curso, eu ajudei gratuitamente muitas meninas e eu ajudo até hoje muitas meninas gratuitamente. Por quê? Gente, para ter força todo mundo junto. O dia que eu não posso, vou passar meu pedido para ela. O dia que ela não pode atender, ela passa para mim. E é isso, é equipe, né? Formar mesmo uma equipe ali.
E eu acho assim, em pequenas ações a gente pode estar também fazendo essa contribuição. Eu, particularmente, todas as vezes que eu vou buscar alguém para fornecer um produto ou um serviço, a minha escolha prioritária é a busca de mulheres. Então, eu acho que a gente também tem como fomentar essa questão do empreendedorismo feminino como consumidoras que somos. Sim. E essa dimensão da competição, realmente eu vejo. Por que não, eu ter um bom parceiro, se eu confio na minha entrega, no meu produto, no meu serviço, porventura eu estou com incapacidade pela questão dos compromissos, de dar espaço para que o meu cliente também possa ser tão bem atendido, a ponto de ter uma alternativa sem que com isso eu me sinta num risco de estar perdendo espaço no mercado. E eu acho que essa competição ela fomenta o crescimento de todos. Por diversificação. Então, ali, aquele brigadeiro de grana padano com goiabada, gente do céu. É uma inovação que acaba sendo diferencial. A gente não pode ter medo da outra mulher. A gente tem que ter orgulho da outra mulher indo junto, indo em busca, fortalecendo esse espaço aí, que deve ser ocupado por pessoas que realmente têm muito a entregar, principalmente com o coração, quando a gente se dispõe a ensinar, você parece que aprende mais, você aprende. Eu compartilhei isso, eu fiz uma postagem que eu dei uma aula show lá em Dores do Rio Preto, e aí eu compartilhei a foto, eles tiraram uma foto minha, eu ensinando lá a receita do pudim, e aí eu peguei e compartilhei sobre isso, sobre o quanto que você se sente obrigada, vamos dizer assim, a estudar mais ainda quando você está ensinando. Então você melhora. Você não vai perder para quem você está estudando, para quem você está ensinando. Você está se tornando cada dia melhor para conseguir dar esse melhor seu para o outro. Você falando isso, eu me lembro da frase da Cora Coralina, Não há ninguém que seja pequeno demais que não tenha nada para ensinar, nem grande demais que não tenha nada para aprender. Então, eu realmente acho que essa troca e quando alguém que a princípio pode se sentir pequeno, por ainda não ter, percebe que contribuiu para a gente, acho que fortalece a outra pessoa. Então, é muito interessante esse movimento, que eu acho que pode ser um movimento positivo, de energia boa, aí que o mundo está precisando tanto. Sim, com certeza. Cacá, você tem uma receita de brownie econômico. Sim. Que você ensina para suas alunas, para que elas possam, através dele, aumentar os lucros. Sim. Você pode falar um pouco pra gente como é que funciona isso? Quais são os resultados que você tem visto? O que aconteceu com esse brownie econômico? Toda vez que eu falo dele, o pessoal fala, como assim brownie econômico? A minha formação de confeitaria eu fiz pelo Qualificar, o programa do governo do estado. Quando eu saí de lá, a gente sai sabendo fazer as coisas, a gente acha que a gente já tá... Vai dominar o mundo. Nossa, agora não tem pra ninguém, eu sei, eu tenho certificado e tal. E não é bem assim, A gente sabe que não é bem... Ali é só o primeiro passo, você só tá começando, E uma das dificuldades que eu senti quando eu comecei foi insumo, poder comprar, ter dinheiro para comprar produto para vender. E o brownie, a gente sabe que o brownie tradicional, a receita tradicional, é uma receita muito cara. Porque vai chocolate, vai manteiga, vão, bastante ingredientes, assim, que são mais caros. E o que acontecia? Eu não fazia brownie, porque eu ficava com medo de comprar, não vender e estragar, e aí eu perdi muito material. E aí eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito de otimizar essa receita, de mudar alguma coisa nessa receita aqui para que ela fique tão gostosa quanto a original, mas que ela seja mais barata para mim. E aí foi aí que eu inventei o brownie econômico. Eu até trouxe aqui para vocês, aqui tem dos dois. Tem do econômico e tem da receita tradicional. Eu sempre falo, provem e me digam qual é qual. A gente não sabe qual é, Então a gente vai provar sem saber. A gente vai provar bastante até conseguir adivinhar. É muito difícil, eu trouxe essa tarefa muito difícil. Então, assim, dessa forma, o que elas conseguem? Atender o mercado com um produto que vai chamar a atenção, que todo mundo vai querer, só que de custo baixo. Esse brownie tem um custo, assim, baixíssimo. E ele tem um processo mais fácil também do que o tradicional de ser feito.
e as meninas compartilham, que venderam, que todo mundo gostou. Então, assim, é um produto que eu falo dentro do meu curso, que é a chave, sabe? É o que vai abrir vendas para elas. Porque a pessoa vai comer, a pessoa vai gostar, vai comprar de novo, e eu falo, é ele que vai equipar sua cozinha. Eu brinco com elas. É este produto aqui que você vai vender ele por um preço justo, bom, com bastante margem de lucro, e o dinheiro deles vocês vão guardando para vocês poderem equipar a cozinha. Eu ensino elas desse jeito. Perfeito. E aí, né, na fala dela tem muitas coisas que nós empreendedoras precisamos nos atentar, né? Que é a questão da inovação. Então, quando ela vai buscar, né, uma forma diferente de viabilizar o negócio, Isso aí. ao mesmo tempo a questão de ter uma visão financeira. Eu preciso estar fazendo movimentos de tal forma que eu crie com resultado condições de eu ir crescendo. Sim. Então, Otimizar os recursos. exatamente. E eu achei muito legal quando a Suzana estava falando a sua apresentação, que eu conheci a Cacá hoje. Falei que eu já conheci ela nas redes, mas pessoalmente hoje estou encantada. Que é exatamente esse seu projeto, né, que você leva para o interior, Dores, né, tive lá em Dores no Empretec, para levar para as mulheres uma oportunidade, né, de ter uma ação empreendedora por meio de uma capacitação, mas também associada ao fomento do fortalecimento das características empreendedoras. Eu me apaixonei. O empreendedor é justamente Exatamente. isso. Então não é só ensinar doce, né, ou as receitas, é fortalecer também atitudes empreendedoras, as nossas queridas CCS, para quem é empreteca sabe do que eu estou falando. Sim, porque muito legal. Isso é de extrema importância, assim. Eu fiz a Trilha da Inovação também, que é um programa do governo do estado, e lá você aprende exatamente isso, que não adianta você saber fazer. Você tem que saber precificar, principalmente. Você tem que saber vender. Você tem que saber tirar uma foto do seu produto, porque não adianta seu pudim tá lindo ali, você tira uma foto de qualquer jeito, posta, ninguém vai querer. Então, assim, é justamente essa coisa de trabalhar ali os 10 comportamentos mesmo, para que a gente consiga, de fato, atingir o sucesso ali, né? Ou chegar bem próximo dele. Muito bom. Maravilhoso. E falando em iniciativas inovadoras, eu estou querendo saber mais sobre o Remar, Liderar e Conquistar. Conta pra gente como é que é esse projeto. É interessante que nós mulheres vivemos momentos onde são pontos, né, de virada. O meu foi aos 50 anos. Eu já, consultora do Sebrae, já tinha cultura técnica, empresa de consultoria, já tinha montado um outro negócio na área de locação de veículo, mas eu me encontrava numa fase onde eu estava precisando mergulhar dentro de mim, né, naquele processo de autoconhecimento, né, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, onde eu vou, porque, né, a gente precisa viver vários momentos, né, desse mergulho que eu acho que é muito importante. Eu vivi por 3 meses e me afastei de tudo. Fui para um lugar onde eu não era ninguém, que eu não conhecia ninguém, e aquilo foi muito importante. E eu voltei de lá com alguns quereres muito fortes. Um deles era de aumentar, continuar essa conexão comigo, mas aumentar a conexão com o mundo, né, com as pessoas, com o espaço. E aí eu descobri a canoa havaiana como um esporte. E da canoa havaiana veio para mim uma sacada, que o funcionamento da canoa é o equivalente ao que funciona numa empresa. Né? E aí eu estava fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, tinha que fazer um TCC, e aí eu fui construindo uma metodologia que proporciona que as pessoas possam viver por meio da canoa ali, né, processos de descoberta. Descoberta de si, descoberta de como se conectar com o outro, descoberta de como se conectar com o sistema, enfim. Então, isso foi gerado do ponto de vista de solução de mercado, para que eu pudesse ofertar. Mas eu sempre quis trazer isso também para o universo feminino. E aí, no início deste ano, em março precisamente, eu criei junto com 2 outras mulheres uma primeira ação de estar convidando mulheres diversas para ir ao mar comigo. Naquela edição deste ano de 2024 foram 50. Caramba. 50 mulheres. Nós batizamos o projeto Mulheres ao Mar, que nada nos limite.
E aí depois a gente fez um movimento com as Empoderadonas, né? Muitas das participantes do Empoderadonas. Recentemente eu tive com um grupo de confeiteiras também, né? Que foram ao mar. E é lindo, porque muitas dessas mulheres trazem muitas crenças limitantes, que o mar acaba sendo uma oportunidade de revisitar. O sentimento de vulnerabilidade, porque a gente muitas das vezes vive a síndrome da impostura, né? Acha que tem que ter controle, certeza de tudo. E o mar, ele é incerto. Mas a capacidade que a gente tem de enfrentá-lo, né, de aprender com ele, isso fortalece muito a liderança e fortalece muito a mulher. A minha meta para o ano que vem são 100. Eu quero 100 mulheres comigo no mar. Você vai alcançar. Né? E é exatamente uma experiência única, né? Que eu acho que isso acaba sendo um ponto de fortalecimento dentro da trajetória da gente, né? Dentro do mundo. Maravilhoso. Já quero participar. Será que eu vou ficar tonta, meu Deus? Falando em trajetória, Cacá, você já falou que fez alguns cursos, né? Você abriu a sua empresa na pandemia, não foi? Sim, depois que você assistiu uma palestra sobre o MEI do Sebrae. Foi. E aí depois você continuou consumindo as soluções do Sebrae. Queria que você falasse um pouco mais como que foi importante essas capacitações que você buscou. Como isso fez diferença para o sucesso da sua confeitaria? Olha, eu brinco que eu sou o CPF e CNPJ que mais tem certificado aqui no Sebrae. Que bom! Você me puxar. Esses dias até eu estava precisando de comprovar alguns cursos, e aí eu mandei no chat lá pedindo para eles me reencaminharem, e a menina foi mandando. Falei, gente, que monte, né? Então, assim, realmente, capacitação, eu falo, que o conhecimento da gente, ele é igual um diamante, né? Ele é valioso, mas ele precisa de ser lapidado. Então, a gente precisa de estar ali em constante aprendizado. Na pandemia, foi uma coisa muito engraçada, assim, eu já trabalhava com docinho, nada muito formal. E aí, teve a pandemia, a gente ficou todo mundo trancado dentro de casa, e eu comecei a consumir muita coisa de empreendedorismo, porque eu queria falar, como que eu vou vender agora, né? E o Sebrae teve, nessa época, muitas palestras online, muita coisa, consultoria, muita coisa. E aí eu vi um videozinho rápido e agendei uma consultoria. Foi até um analista, eu não lembro agora, não vou lembrar o nome dele, me atendeu online, eu agendei o horário que melhor combinava pra mim, tipo, foi assim, não teve desculpa, foi o que funcionou pra mim. E ele foi e me explicou tudo que eu precisava para poder formalizar a empresa, que eu achava que seria um bicho de 7 cabeças, e aí quando eu conversei com ele eu vi que era simples, formalizei a empresa. E fui trabalhando. Mais pra frente, eu falo que tudo que envolve pedido grande na minha empresa sempre é com emoção. Atendi uma cliente, era um casamento, era o primeiro, assim, pedido grande da minha produção. Fiz o orçamento para ela, tudo direitinho, no final ela falou assim, só tem um problema. Eu vou precisar de emitir nota fiscal. Aí eu... Oi? Claro! Perfeitamente. Você emite nota fiscal? Sim, emito nota fiscal. A partir de agora. A partir de agora, nesse momento. A sua vai ser a número 1, você não vai nem perceber. E aí, mais uma vez, eu busquei o Sebrae para poder me ajudar. Como que eu vou emitir nota fiscal para essa cliente e tudo mais. E aí, mais uma vez, eu fui atendida e eles me ensinaram, me ajudaram a emitir lá pelo sistema mesmo do Sebrae, aquela coisa toda. E depois disso, eu fui fazendo. Eu via lá, eu recebo, né? A gente recebe, até hoje eu recebo muita mensagem. Vai ter uma oficina, faça vendas, não sei o que, eu vou. E aprenda a vender com WhatsApp, eu vou. Foto que vende, eu vou. Tudo que aparece, eu faço. E eu fui uma cliente piloto, né, de uma oficina daqui do Sebrae, de uma consultoria, que é o WhatsApp Business, que foi outra coisa, assim, que foi essencial pra mim, porque eu ficava muito perdida com o WhatsApp, né, não sabia como... Eu atendi um cliente, não sabia se aquele cliente ali já tinha orçamento comigo, não tinha, então, com essa consultoria eu consegui também melhorar ali a forma de atendimento. Então, assim, eu falo hoje para as meninas, quando eu tô dando curso, a empresa da gente é igual ao nosso corpo, eu falo. Quando a gente entra numa academia, pra gente ter força, a gente precisa de quê? De malhar, de ficar ali, dia após dia, estudando, né? Aprendendo como se usa outro equipamento, outro exercício. E a empresa é a mesma coisa, é dia após dia. E no mercado existem muitas formas gratuitas de você se qualificar.
Muitas. O Sebrae tá aí, né, pra mostrar pra gente. Então, se você quiser, se você tiver força de vontade, que é o que você precisa de ter no início, você tem tudo para se tornar um empresário de sucesso forte no mercado, porque existem ferramentas. E é isso, eu utilizei todas que já existiam, e se existirem novas, eu vou utilizar também. E aí, assim, né, a grande questão, que é o que você fez, é buscar informação, buscar o conhecimento, aplicar aquilo para aquilo transformar a realidade objetiva. Sim. Porque não adianta só a gente se munir de informação e não fazer com que essa informação seja convertida em comportamentos, em ações que podem fazer com que as coisas aconteçam. Então, essa coragem de experimentar. Fui lá, fiz o curso do WhatsApp Business, beleza, vamos como é que isso funciona para mim. Tudo funciona? Não, tive que fazer uma adaptação. E aí, com isso, a gente vai evoluindo. Porque senão a gente fica coletando, e isso, mulher, é importantíssimo. Pegar o grande cardápio de soluções do Sebrae, vá fazendo um planejamento de fazendo cada movimento e aplicando todos os ensinamentos do seu negócio, na sua vida, porque isso é que vai fazendo a aceleração e a transformação dos resultados. Sim. Eu falo, tem que ir pro papel, mas tem que sair do papel também. Tem que sair do papel. Não adianta só anotar. Sem medo, né? Exatamente. Porque uma coisa que eu coloco muito para as minhas meninas, eu chamo sempre das minhas meninas, que é a capacidade que a mulher tem que lidar com a incompetência temporária que existe em qualquer ser humano. Pelo grau de exigência que a gente tem com a gente mesmo, muitas vezes a gente não se permite. E aí, por não se permitir, não faz. Ninguém consegue ascender se não tiver o entendimento de que no momento do início existe uma incompetência natural, porque aquilo é novo e está tudo bem. E depois eu vou buscando e embarcando experiências, ferramentas, e aí eu consolido. Consolidou, vai para o próximo nível do joguinho. Você, quando fez lá a sua formação, você começou atuando de uma forma pequena, depois veio um casamento e hoje, imagina, é coffee break, é um mundo de oportunidades. Porque teve a coragem de dizer para cliente, entrega a nota fiscal. E aí foi buscar a solução. Se movimentou e fez. Pra ver que você não tem medo de desafios, né? Não, gente, se eu tivesse medo de desafio, eu não trabalhava com doce. Eu falo isso. E eu fiquei sabendo que você foi desafiada a fazer um pudim de café. Explica pra gente. Inclusive, que está aqui. Vou aproveitar para experimentar. Eu vou contar a história desse já pudim de café. Já que é um podcast sensorial, direi pra vocês, Sussu também, como é que é esse pudim de café. Gente, vai contando que a gente vai provar. Olha, eu vou contar pra vocês. A história foi a seguinte. Lá tem o Sebrae lá de Iguaçuí, tem o Leonardo, né? Eu conheço o Leonardo, por causa eu sou de Cachoeiro e tal, eu já conheci o Leonardo. Aí, numa conversa, o Leonardo falou assim, nossa, Cacá, eu tô precisando de uma pessoa pra ir lá em Dores dar uma aula, porque a gente vai ter a primeira feira gastronômica e tal. Eu falei, nossa, que bacana, achei assim, muito interessante e tal. Você não toparia ir lá ensinar as meninas a fazer um pudim de café? Não? Eu falei, claro, faço. Eu já tinha receita de pudim de café no meu, né? Faço, claro. Nossa, vai ser um prazer e tal. E agenda, horário, dia, tudo certinho, combinado. Uma semana antes do evento, ele me manda uma mensagem. Cacá, eu esqueci de te entregar o material. Aí eu, que material? Aí ele, não, porque eu preciso que o pudim seja feito com café de lá, da região. Entendi. E a minha receita de pudim de café, gente, é com café solúvel. E lá na região não tinha café solúvel. Eu, claro, Léo, tranquilo, vou passar aí no Sebrae pra buscar. E passei lá pra buscar o pudim de café, cheguei e falei, Jaque, que é a moça que me ajuda, né? Eu preciso de inventar uma receita agora de pudim de café com esse café. E vai pra internet e pesquisa e o que o café faz, o que eu poderia substituir e tal. Consegui, gente. Cheguei nessa receita aí. Maravilhoso. Eu queria que eu pudesse sentir isso, gente. Que a gente fez. Cheguei lá, ensinei pro pessoal. Eu poderia ter falado na hora assim, olha, eu não vou poder fazer isso. Era o mais fácil dizer não, Era o mais fácil dizer não. Mas eu acho que isso também tem a ver um pouco, eu falo, Oliana, que isso tem a ver um pouco com as experiências de vida que a gente tem. Uhum. Na minha vida inteira, desde criança, como eu falei, né, como a Su leu ali, que a inspiração vem da minha mãe,
A minha mãe, ela se virou nos 30. A minha mãe, gente, fez faxina. Minha mãe teve lanchonete, a minha mãe teve armarinho, minha mãe costurava roupa pra fora, minha mãe fazia salgado, minha mãe fazia evento, casamento, né? Pegava buffet de casamento. Não existia uma vez, eu nunca vi uma pessoa chegando pra minha mãe falando assim, só mãe, você sabe fazer isso? Que minha mãe falasse, não. Ela sempre falava que sabia fazer. E naquela época, sem internet, sem nada, minha mãe se virava e fazia. Sim. Por que que hoje eu, com tanto acesso, com tanta coisa, você entra no YouTube, hoje você tem cursos gratuitos aí de diversas coisas. Por que que eu vou falar não? Então eu não falo. Eu te digo que bom que você não disse não, porque olha... deu certo, né? Menina, assim, o sabor, eu não gosto de coisa muito doce. Ele tem um doce sutil, dá pra sentir, né, o sabor do café, a maciez. Olha, te digo. Muito agradável. Delícia. O sabor, E na hora ainda que eu tava ensinando as meninas lá, eu tive a ideia. Eu falei, gente, inclusive se vocês quiserem transformar ele num pudim de cappuccino, é só acrescentar canela. Verdade, gente. Na hora veio na minha cabeça, assim. Gente, é porque eu falo assim, que eu respiro confeitaria, né? Eu realmente gosto. Eu transformei realmente uma paixão. Então eu fico consumindo muito conteúdo. YouTube... Toda hora. Se eu não tô na cozinha, eu tô sentada na frente da televisão assistindo alguma coisa de confeitaria. Então parece que as ideias, elas vão surgindo assim na cabeça da gente, elas vão brotando. É interessante assim, né? Eu gosto muito de, nos treinamentos, no próprio Empretec, no Leader Coach, falar a importância da gente estar buscando o nosso Ikigai. Né? O projeto da Canoa, pra mim, hoje é meu Ikigai. E eu vejo que pra Karina também. Ela vive o Ikigai dela fazendo o que ela faz, né? Porque ela faz muito bem, ela gosta, a emoção vem. As pessoas precisam, porque todas as pessoas precisam dessas delícias, e as pessoas pagam por isso, né? Então, assim, perfeito, Karina. Esse tempo atrás eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e aí uma pessoa, eu falo que a gente sabe que a gente tá no caminho certo quando a gente começa a ter hater. Aí uma pessoa, aí uma pessoa vou pensar sobre isso. Aí uma pessoa foi e comentou assim, ai ai, botou assim, ai ai, já começou a frase da caixinha. A pessoa vai trabalhar por conta própria pra ficar enfiada numa cozinha dia de domingo. Respondeu desse jeito. Aí eu tava respondendo todas as caixinhas com texto. Quando chegou nessa, eu falei, não, vou ter que gravar. Respira. Eu falei assim, gente, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, aquilo ali não é trabalho. É o trabalho no sentido responsável do negócio. Agora, eu falo que a minha cabeça tá toda bagunçada, e quando eu entro na cozinha e eu começo aqui, ó, enrolar o docinho e tal, a minha cabeça, ela arruma, sabe? Que os quebra-cabeças vão se montando, vai tudo equilibrando. É maravilhoso trabalhar, entrar, a gente ama, né? Como o Mihaly fala, né? Entrar no flow. Você vai no flow, que você não vê o tempo passar, você não vê cansaço, porque tem um significado, né? E a confeitaria foi minha terapia. A Canoa possivelmente a sua, a confeitaria foi a minha terapia. Hoje é meu trabalho, mas a gente é minha terapia. Né? Porque, eu, como você falou, eu também acredito que o trabalho é lugar de ser, né? O nosso negócio, onde tem a nossa alma, é um lugar de ser feliz. Não quer dizer que todos os dias são dias bons, né, Karina? Imagina, tem situações que a gente quase que tem vontade de sentar ali. A gente lida com pessoas, não tem como ser bom o tempo todo. Mas tudo aquilo, quando você compara, né, ao quanto que significa, você consegue energia para estar superando aquele dia difícil, para estar lidando com aquela pessoa complexa, né? E tudo vai aprendendo, né? Vai fazendo um movimento positivo. Com certeza. Pois é, e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, Liane. Você tem muita experiência com mentoria, né, de mulheres. O que você acha que pode ser uma boa dica para as mulheres que estão querendo iniciar ou que já iniciaram o negócio? Para que elas consigam manter esse negócio sustentável, se desenvolver, crescer, né? Fazer com que ele permaneça, evolua. Bom, eu acredito que um ponto-chave, na medida que a mulher identificou, né, alguma oportunidade de negócio, é que ela vá buscar elementos para planejar o start desse negócio. E que ela incorpore dentro, né, da ação de empreender, que eu acho que é muita emoção, também alguns elementos de razão. Então, eu preciso ter planilhas, eu preciso ter gestão de fluxo de caixa, eu preciso ter estratégias de publicação na internet, eu preciso de estabelecer parcerias, eu preciso ter rede de contatos. Então, tudo isso envolve um conjunto de ferramentas e de atitudes que favorecem a caminhada. Mas
associada a tudo isso é a questão do fortalecimento mesmo, né, da autoestima, da autoconfiança, que passa, na minha visão, por os processos de autoconhecimento. É a gente olhar para dentro da gente, ver o que nos significa, a gente ter a dimensão, né, de como lidar com as emoções, e são diversas. Essa emoção que pode, né, e a mulher é muito passional em algumas circunstâncias, como é que ela pode trazer isso para uma inteligência emocional que não a vulnerabilize e confiar e acreditar que a caminhada que ela está fazendo tem relação, né, com aquele sonho inicial, com aquela oportunidade inicial, e que ela é merecedora de estar a cada passo conquistando espaço, conquistando, né, resultados financeiros, crescendo e evoluindo. Então, eu penso que a preparação, né, do ponto de vista das ferramentas, né, é essencial, mas também o trabalhar, o fortalecimento da gente no sentido do merecimento, né, do auto-amor e redes, né, como eu falei antes, conexões positivas, construção de espaços de sororidade, construção de relacionamentos que sejam relacionamentos que possam fortalecer, e não te jogar para baixo, que de vez em quando aparecem os haters, né? Que se você não tiver autoconfiança, você acredita no hater. Não tiver em dia. Não tiver em dia. E é se cuidar, eu acho que é se cuidar e buscar, de uma forma sábia, equilibrar. A nossa intensidade, que é um ponto positivo, às vezes também pode não ser o ponto de vulnerabilidade. A gente acabar descuidando de algumas áreas importantes, né, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista, né, da espiritualidade, do ponto de vista de bons relacionamentos, do ponto de vista, né, do lazer mesmo, né, a gente precisa. Então, é uma busca de caminhada equilibrada para a gente olhar ao final da história, ver o filme da vida e ver que ele valeu a pena. Valeu a pena. Isso maravilhoso. Que aula, né? Né? Obrigada, Eliana. Gente, olha, queria continuar aqui por horas conversando. Nós vamos continuar, vocês vão embora, mas a gente vai continuar. Tá uma delícia, literalmente, essa conversa, né? né? Eu quero agradecer muitíssimo a vocês duas, ótimos exemplos, histórias inspiradoras. Liana, obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência, seu conhecimento. Gratidão sempre ao Sebrae pelas oportunidades, que Sebrae para mim sempre foi uma escola, para mim é uma casa de acolhida da minha pessoa como profissional, como ser humano, e eu me sinto assim sempre aqui, cada dia com um novo projeto, cada vez mais inspirada em estar contribuindo aí para as mulheres, né, para os empreendedores de uma maneira geral. Sim, e você certamente contribui muito, nossa parceira de certeza. longa data, Obrigada. então muito obrigada mesmo, Cacá, você... Não tenho nem palavras para agradecer por esse banquete maravilhoso, mas principalmente por você ter compartilhado com a gente a sua história, que é extremamente inspiradora. Queria te parabenizar, né, pela sua luta, pela sua coragem, tudo isso que a Liana falou pra gente, sobre como a gente precisa buscar caminhar, você demonstrou a maioria desses aspectos. E a gente espera que você continue crescendo, contando com o Sebrae para isso. E você sempre será muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Assim, eu falo que é muito importante quando as empresas, né, as entidades, elas dão esse espaço para a gente falar da nossa vida, para que outras pessoas, né, a gente está falando aqui sobre o empreendedorismo feminino, mas que para outras pessoas que ao assistir falem, olha, se deu certo para ela, vai dar para mim também, né? Então, assim, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho. Se a gente for sentar para contar a mesma história toda, assim, vão horas e horas, né? Mas eu espero que tenha dado para contribuir um pouco aí, pelo que vocês esperavam. Muito, foi maravilhoso. Tá, e se a galera quiser procurar vocês, né, acabaram de conhecer, com certeza estão extremamente interessados, porque vocês são mulheres maravilhosas. Liana, fala pra gente suas redes sociais, como é que o povo te encontra? Bom, o pessoal pode me encontrar lá no YouTube, eu tenho um canal, tenho um podcast, A Coragem de Ser, eu só entrevisto mulheres. Cacá tá convidada. Oh, maravilhoso. Também no Instagram, né, eu, Liana Figueiredo, temos lá o LinkedIn,
Tem uma página, www.lianafigueiredo.com.br, onde as pessoas podem conhecer, né, palestras, mentorias e o meu projeto da canoa, Jornada de Fortalecimento por meio da Canoa Havaiana. Maravilhoso. Que massa. Cacá, fala pra mim. Bom, então aqui eu já tô aprendendo mais uma coisa, que eu tenho que expandir aí os meios das pessoas me encontrarem. Mas quem quiser falar comigo é pelo Instagram, Cacá Pires Confeitaria. Lá a gente consegue fazer tantos pedidos, falar sobre cursos, sobre consultorias. É por lá que vocês me acham. Certo, obrigada. Então, pessoal, a gente se despede. Obrigada por acompanhar mais um Sebrae On e até a próxima.